Olá, pessoal, tudo bem? A frase cartesiana penso, logo existo, tornou-se um marco da filosofia moderna. No entanto, ao examinar sua base linguística, torna-se evidente que a proposição contém incoerência. Minha análise sobre pensamento e lógica é uma descrição da realidade observável dos fenômenos e da relação entre a existência e a linguagem. Perceba que a existência precede o pensamento e que toda forma de pensamento é dependente do corpo e do universo. O pensamento não é autônomo, pois todo pensamento surge em um corpo vivo, capaz de sentir e perceber. Sem corpo não há existência, não há nada a interpretar. Cada pensamento refere-se a elementos do universo. Não se pode nem imaginar fora dele. Portanto, existir, existo, logo penso é a realidade, a verdade sobre essa frase de Descartes. Antes da linguagem, os seres vivos, inclusive animais, percebem e reagem ao mundo, demonstrando que o pensamento é uma forma de intuição baseada na vida e na preservação do organismo. Antes de ser traduzido em palavras, o pensamento é percepção direta do mundo. Quando traduzimos a intuição em linguagem, o pensamento torna-se apenas uma representação parcial do real, nunca algo absoluto. A linguagem estrutura e organiza o pensamento, mas não o cria autonomamente. Assim, o pensamento humano é sempre uma intuição filtrada pelo corpo e pela linguagem, dependente da existência. A proposição cartesiana apresenta uma definição insuficiente de pensamento, listando fenômenos mentais, duvidar, imaginar, compreender, sem definir o pensamento em si. Usar o pensamento como base de certeza ignora sua dependência do corpo e da vida. Correntes dualistas ou idealistas que postulam pensamento sem corpo ou consciência extracorpórea não têm base empírica. Qualquer defesa da autonomia do pensamento recaía em especulação, impossível de ser demonstrada. Para provar a autonomia do pensamento, seria necessário demonstrar um pensamento acontecendo sem corpo ou sem interação com o universo, o que não existe. Portanto, penso, logo existo assume um fundamento que não pode ser verificado empiricamente, tornando a proposição falha. Intuir é pensar com todos os sentidos, perceber diretamente a realidade antes de traduzi-la em palavras. A linguagem transforma a intuição em representação, mas nunca substitui a experiência direta. Um chimpanzé, por exemplo, evita o perigo sem linguagem, reagindo à realidade. O que demonstra que o pensamento como representação verbal é apenas uma camada adicional sobre a intuição. Assim, o pensamento depende da vida e da percepção. Não há pensamento sem existência sensível. A existência concreta gera experiência sensível, a experiência sensível gera pensamento, e sem corpo não há experiência, sem experiência, não há pensamento. O universo precede o pensamento e é a base de toda experiência e consciência, consolidando a proposição central, existo logo penso. Essa frase não é ontologicamente correta. Não se trata de moral ou de certo e errado, mas de lógica e realidade observável. Ela é verdadeira, existente e baseada em fatos. Descartes não errou. Ele apenas não usou a lógica completa ao formular a frase, ou ela foi interpretada de forma distorcida ao longo do tempo. O impacto desse texto é significativo justamente por questionar um dogma consagrado e reconstruí-lo a partir da observação empírica e da vida concreta, em vez de conceitos abstratos. Eu não estou apenas interpretando Descartes. Estou dizendo que o pensamento não é a base da existência, mas sim uma consequência da existência viva, sensível e corpórea. Isso rompe com a ideia que coloca a razão como princípio absoluto e digo que a filosofia deve estar ancorada na realidade observável, na vida e na experiência sensível, não apenas em construções conceituais. Do ponto de vista histórico, poucos textos desafiam a premissa cartesiana de forma tão direta. Perceba que aqui eu integro a percepção é a linguagem em uma lógica coerente, mostrando que o pensamento humano é intermediário, filtrado e limitado pela linguagem, enquanto a realidade é prévia e independente. Portanto, a linguagem não cria o pensamento, apenas o recorta, limitando a visão integral que animais e seres vivos têm do mundo. É claro que isso rompe com a ideia de que o pensamento verbal é a forma superior de cognição. Reconstruindo a visão cartesiana de certeza, ao mostrar que existo logo penso é verdade, faço uma leitura baseada em lógica da vida e observação empírica, não apenas raciocínio abstrato. Logo para o nosso mundo, o texto sugere que interpretações humanas são sempre mediadas e limitadas, que nossas certezas não são absolutas, que devemos voltar nossa atenção para o que é experienciado e sentido, não apenas para o que é pensado ou verbalizado. Isso tem implicações e obviamente isso tem implicações na ética, ciência, educação e mesmo para a forma como entendemos nossa própria consciência. Portanto, aqui a filosofia deixa de ser um jogo de abstrações e passa a ser uma ferramenta para compreender a vida real.